Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os programas de pré-requisitos. Qual é o entendimento que temos que ter desse conceito de programas de pré-requisitos para atender a ISO 22000 e o esquema FSC 22000, ok? Então, o PPR, Programa de Pré-Requisito, ele é definido ou eles são definidos pela ISO 22000, tanto na primeira versão de 2005 e 2006, como na versão atual de 2018. Na versão atual foi um pouquinho ampliado e eu acho que ficou muito bom. E eu vou utilizar essa definição até para manter esse vídeo atualizado por mais tempo. Então, PPRs são definidos como as condições básicas e atividades para manter um ambiente higiênico ao longo de uma organização e através da cadeia produtiva de alimentos. Ok? Então, se numa visão de cadeia produtiva, eles dependem do segmento da cadeia produtiva no qual uma organização está inserida, no qual ela opera. E também depende do tipo de organização. Isso no contexto de cadeia. Então, aqui a norma trouxe na nota 1 a clara vinculação ao termo boas práticas. Isso deixa tudo claro, acaba com as dúvidas, porque no Brasil, antes da publicação da ISO 22000, não se ouvia falar de programas de pré-requisitos ou PPR, esse termo, essa sigla. Isso foi uma novidade para todo o pessoal que trabalha na área, de pegar o texto da norma e ter lá esse termo PPR, Programas de Pré-Requisitos. Porque aqui no Brasil só se falava em termos de boas práticas. Então agora houve essa vinculação e inclusive nessa nota 1 a norma dá diversos exemplos de terminologias. Ela fala em boas práticas agrícolas, ela fala em boas práticas veterinárias, boas práticas de higiene, boas práticas de produção, boas práticas de distribuição, de negociação, inclusive, de comercialização. Né? Não saberia dizer exatamente o que eles pensaram, mas acredito que talvez tenha algo a ver com serviços ou com transações de alimentos. Enfim, o termo boas práticas aqui foi... Não resta mais dúvida de que os pré-requisitos estão associados ou correspondem nesses termos às boas práticas, certo? Muito bem. Então, eu tenho também a nota 2 no conceito, mas quando as boas práticas são utilizadas como medidas de controle de perigos significativos, de perigos importantes, impactantes para a segurança de alimentos. E elas devem ser categorizadas assim. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu até já fiz um vídeo aqui no canal, que é a diferença entre PCC, PPRO e boas práticas. Eu vou deixar o link aqui para você ampliar seu estudo, ok? Muito bem, então eu vou explicar a primeira parte do conceito, o que são as condições básicas. As condições básicas são aquelas que têm diretamente a ver com o ambiente de processamento, o ambiente onde a produção ocorre, onde o alimento ou bebida vai ser produzido. Então, aqui entra em cena a infraestrutura predial e industrial em todos os seus aspectos, piso, parede, teto, instalações, utilidades, tudo isso. Os equipamentos quanto à manutenção preventiva e corretiva, a limpeza, o controle de pragas, a higiene pessoal, a saúde do pessoal também, a saúde ou controle clínico de saúde e a saúde ocupacional, infraestrutura e procedimentos de estocagem e distribuição para manter a higiene também nessas etapas, a prevenção de contaminação cruzada, o zoneamento e os recursos de monitoramento e medição. São esses os assuntos típicos que têm a ver com o ambiente onde vai acontecer um processamento de alimentos. Tá? Os recursos de monitoramento e medição, eles às vezes estão junto, aparece dentro do tema dos equipamentos ou de modo
ou também chamado pela ISO 22000, quando ela demanda resultados válidos onde isso for imprescindível. Então, o que acontece? Esses assuntos aí, que são os assuntos que vão controlar perigos veiculados através do ambiente de processamento, é que são as tais condições básicas e são comuns a quaisquer boas práticas, independente do elo da cadeia. Certo? Elas vão controlar os perigos do ambiente e vão tornar este ambiente amigável para que uma produção de alimentos ocorra. Porque esse ambiente vai estar sanitariamente adequado, ele vai estar limpo, vai estar isento de pragas, vai ser... vai operar com higiene de mãos, com higiene do pessoal. Então, dessa forma se torna amigável para que exista uma condição pré-existente para que ocorra uma produção de alimentos segura, certo? Agora, quanto às condições básicas, ao longo da própria organização, se aplica cada uma das organizações conforme o segmento onde ela opera. Então, ela vai procurar pré-requisitos para se alinhar conforme o segmento que ela opera. E isso remete à visão da cadeia produtiva. Então, as boas práticas, os pré-requisitos, passam ao longo da cadeia produtiva inter elos. Então, para atender a ISO 22000, existe a norma de programas de pré-requisitos ou de boas práticas, que é a ISO TS 22002 e suas partes. Parte 1 da indústria, parte 2 dos serviços, parte 3 da agricultura, parte 4 da produção de embalagens, parte 6 da produção de alimentos para animais e pets, animais de estimação. E a parte 5 está em projeto, que corresponde a transporte e distribuição. Então, para o esquema FSC, se aplicam todas as partes da ISO TS 22002. E para o segmento de transportes, atualmente, tá, em dezembro de 2018, não tendo sido publicada a ISO TS parte 5 de transporte e distribuição, o esquema FSC usa a norma NEM NTA 8059 de 2016 para transporte e armazenamento, para a qual eu fiz 2 vídeos aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você. Certo? Agora, desdobrando o conceito do atividades. Então, esse conceito eu precisei buscar na ISO 9000, que é a norma internacional de vocabulário aplicado a sistemas de gestão como um todo. Não só da família da qualidade, que é da 9000, mas se aplica para todos os outros sistemas de gestão como um todo. Então, o que significa atividades? Atividades está no contexto da gestão de projetos. E aqui vamos lembrar que a produção de alimentos é ou deveria ser fruto de um projeto. Um projeto de quê? Um projeto de produto, para começo de conversa, e um projeto do processo, onde vai ter foco na qualidade e foco na segurança de alimentos, certo? Então, como é entendido, qual é o conceito de atividade? Então, atividade no contexto de gestão de projetos é definida como a menor unidade de trabalho em um projeto, certo? A menor unidade de trabalho, como se nós pegássemos e observássemos toda a sequência de atividades e pudéssemos quebrar na menor unidade. Isso é uma atividade. Então, o projeto, como a norma define o projeto? Como um processo único que consiste em um conjunto de atividades controladas e coordenadas com datas de início e conclusão, realizado para alcançar um objetivo que vai estar em conformidade com requisitos que foram especificados. Que requisitos são esses? Requisitos do produto, requisitos legais, incluindo as limitações de prazo, custo e recursos. Então, com início, meio e fim, quanto deve custar o produto na gôndola, por exemplo, e que recursos vão ser usados, que matérias-primas, que equipamentos, que pessoal, qual a competência desse pessoal, tudo isso que vai ser usado. Então, em primeiro lugar, o projeto do produto que vai resultar no alimento ou bebida,
E um segundo passo, ou andando junto, o projeto do processo produtivo com foco na qualidade e foco na segurança de alimentos. Muitas empresas focam só no projeto da qualidade e esquecem da segurança de alimentos. Mas eles têm que andar juntos. Os dois são dados de entrada para o projeto do produto, porque entregam especificações, certo? E isso, então, remete ao conceito do processo também. O que é o conceito de um processo? Porque se o projeto é um processo único, o que é um processo, então? Um processo é o conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido. Então, que resultado pretendido? Pode ser o produto, pode ser a compra de um fornecedor selecionado, qualificado, enfim, tem diversos resultados pretendidos no contexto de processos. Eu vou dar um exemplo aqui. O processo de produção. O processo de produção, quando está para ser executado, ele vai envolver o quê? Em algum momento se busca as matérias-primas no almoxarifado, se busca os ingredientes, os aditivos, as embalagens, se busca para começo de conversa o que vai entrar primeiro. Então, as matérias-primas, os aditivos, os ingredientes. Busca, faz essa pesagem de ingredientes, alimenta os equipamentos, as máquinas, com essas matérias-primas, com esses aditivos, esses ingredientes, monitora as etapas. Depois que o produto está indo para as etapas finais, ele vai ser embalado. Então, vai buscar no almoxarifado essas embalagens. E então, esse produto tem condição de ser entregue ao setor de expedição, que vai ser o quê? Uma entrada para o processo comercial, que vai reconhecer que esse produto está em estoque e pode vendê-lo ou pode entregá-lo caso já tenha vendido. Então, aí entra em cena outro processo comercial. Então, o processo de produção se interrelaciona com o processo comercial e com vários outros. É só um exemplo, então, de processo. Então, a atividade é o quê? A menor unidade de trabalho no contexto de um projeto. A atividade também, se formos olhar no dicionário, significa a qualidade daquilo que é ativo, faculdade ou possibilidade de agir, de se mover, de fazer, de empreender algo, de fazer algo, né? Então, esse conceito pode ser expandido. E no contexto dos programas de pré-requisitos, então, o que seriam atividades? Porque se temos aquelas que impactam, se temos aquelas condições básicas que têm a ver diretamente com os perigos do ambiente de processamento, temos as atividades que são complementares. Que atividades são essas? Eu vou dar alguns exemplos, porque eu vou falar no próximo vídeo sobre isso. A gestão de materiais adquiridos ou aquisição de materiais, os requisitos que envolvem seleção e gestão de fornecedores e entrada de materiais, as atividades de retrabalho, o sistema de recolhimento, um sistema de rastreabilidade, caso seja detectada alguma não conformidade nos produtos. Sem rastreabilidade não existe recolhimento. A informação ao consumidor, comunicação com o cliente, como etiquetar, comunicar qual é o uso pretendido do produto, como informar o cliente, manter informado sobre mudanças no produto, informações que sejam relevantes para o cliente ou para a defesa do consumidor, enfim, defesa de alimentos, biovigilância, bioterrorismo, a questão do food defense, todas as atividades necessárias para identificar ameaças e vulnerabilidades, estabelecer medidas de controle, e tem algumas outras ainda que as partes da ISO TS 22002 reportam conforme o elo, o segmento da cadeia produtiva. Então, são alguns exemplos do que seriam as atividades. Lembrando que essas atividades, nenhum dos requisitos de programa de pré-requisitos se sobrepõe ao texto da ISO 22000 ou do esquema FSC 22000. Eles não se sobrepõem, eles são complementares. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se você gostou, deixa teu like. Se você é da área, te inscreve. Quer saber mais, te inscreve. Ativa lá o sininho das notificações e a gente se vê nos próximos vídeos, ok? Um beijo, até lá!